Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos dando continuidade aos nossos estudos, do livro do céu. Vamos agora para o capítulo 29. Jesus chama a alma à perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com a minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo que é terreno quero que seja tido por ti como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo. E isto só porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam elas obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim, e então aos seus benfeitores. Assim aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente, e com santa indiferença, sem pensar se isso te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Então, ainda, mesmo ele falando aqui com ela de uma vontade que vai ser conformizada com a dele, ele está dizendo que a pessoa, vai ter que se submeter à vontade dos outros. Então, isso ainda tem alguma coisa a ver, com virtude. Então, ainda está falando de virtude, Não ainda está falando só de agradar a ele, e sem distinção. Mas vamos lá, vamos caminhando que a gente vai compreender. Ela está no processo, como eu já disse, nos vídeos anteriores, que ele está conduzindo a alma da Luísa de uma forma a ela querer o casamento místico com ele, que é o que ele prometeu a ela e é o que ela mais deseja, para que ela nunca perca ele de vista. Então, ela tem um interesse muito poderoso nela, que é um interesse santo, um interesse que todos nós deveríamos ter, só Jesus e mais ninguém nesse planeta, não importa. E ela pensa assim:
Então, é isso que ele mais queria, uma alma que estivesse totalmente assim abandonada, a querer somente a ele, apesar de qualquer coisa que venha, né? E ele vai colocar todos os obstáculos, né, para poder ela ter dificuldades para poder ter esse seu objetivo concluído, né? Ele vai constantemente colocar até a privação dele como o elemento de vida principal da Luísa, né? Indo contra a vontade dela e fazendo a vontade dele, né? Então a Luísa, ela vive realmente assim num processo de desapego de si plenamente. Ela quer alguma coisa e a única coisa que ela deseja é a coisa mais santa de todas, Jesus. Que é o que todos nós e é o que é o certo, querer, né? Jesus. Mas só que você, acima de Jesus, tem uma vontade de Jesus que precisa, né? Ele tem uma vontade, né? Você pode até querer Jesus e ele estar ali como um boneco para você, né? Como um boneco, né? Imagina que Jesus está à sua disposição como um boneco escravo seu. E isso não vai fazer ele feliz, né? Você que vai ficar feliz, mas ele não vai ficar feliz. Então, ela não tem Jesus dessa forma, ela tem Jesus que tem uma personalidade, né? Que tem uma vontade. Então, para ela ter ele, ela precisa ter ele com tudo que ele é, né? Com todos os elementos que englobam a ele, a sua vontade, né? Ele é livre, ninguém segura Jesus. Ele tem uma vontade. E para ficar com ele, você tem que fazer a vontade dele. Você tem que ficar, né? E a vontade dele vai permitir que você fique privada dele, né? Que você fique num deserto onde chore, né, de saudade e não possa ter ele. Então, na Terra é assim que funciona, né? Enquanto ela está na Terra, é, ela fica nessa condição. Depois que ela vai para o céu, aí lá não tem como perder de vista, porque Jesus lá no céu é um para cada, né? Tem um Jesus para cada pessoa lá no céu. E a pessoa lá no céu, ela tá tão feliz, tão feliz, tão feliz, né? Tanta felicidade que ela não, né? Não dá tempo nem de dar conta do Jesus que tá com ela ali, né? De tanta felicidade que ela tem. Ela é pequena perto da imensidão que é Jesus para ela ali. Daí ele realmente se dá todo, mas só que daí a pessoa leva um susto, né? Do infinito que ele é, que ela não dá conta nem de beijar, né? A pontinha do dedo do pé dele, né? Então, assim, é muito interessante. Mas aqui na Terra é nós que estudamos abrigo a Jesus. Ele fala no livro do céu que quando nós estamos na Terra, ele se esconde porque ele é um ser invisível, que ele mesmo deseja ser. Ele só aparece para quem ele quiser e olhe lá, né? Mas o desejo dele principal é ser velado, né? Estar velado na sua criação, velado na sua palavra, velado, né? Dentro da alma e tudo mais. E só aparecer quando ele quiser e olhe lá, né? Para muitos não aparece, para mim mesmo eu não vejo ele, né? Sensivelmente. Então Jesus, aqui na terra, ele fala no livro do céu que aqui é onde nós damos abrigo a ele, né? Nós temos que dar abertura a ele, abrigo a ele, para que ele possa morar em nós. E os meios que ele colocou foi através da Eucaristia, né? Recebendo a Eucaristia, e através da sua palavra, né? Guardando, quem guarda a minha palavra, eu e meu Pai viremos e fazemos nele morada, e a sua palavra. Ele é verbo, então guardar o que ele disse. É a forma dele estar permanente em você, né? E você vai seguindo o que ele disse e dando vida, né, para essa palavra encarnada, que vai encarnar na sua vida e vai se tornar vida divina, né? Desenvolver a vida divina. Então, aqui o processo da Luísa é um processo que ainda está em desenvolvimento, dela entender que ele quer uma vontade, que ele tem uma personalidade, que ele é rei, que ele que manda, e ela é aquela que responde, que corresponde, aquela que tem que dar a sua obediência a ele, né? E aí ele quer dela, nesse exato momento assim, onde ela vai começar a ficar na cama, e aí ela não vai mais comungar do jeito que ela comungava indo até a igreja e tudo mais, e o padre vai ter que vir na casa dela todos os dias. Todo esse processo aí interessante que ela vai rejeitar muitas e muitas vezes, depois ela não vai querer escrever e vai ser obrigada a escrever tudo o que passa entre ela e Jesus, e ela está começando, né, começou aqui já a narração, mas isso aconteceu, né, o volume um há muito tempo atrás, e ela começou a escrever com 34 anos, então essa é uma memória dela, né? Então, vocês veem que ela, por ela mesma, não faria. Foi com 34 anos que os padres começaram a pedir para ela escrever tudo.
E ela começou a escrever as lembranças do que ela recordava e começou a escrever o diário, né, a partir daí. Então, ele tem essa. Aí, ele quer dela, então, ele tá falando: eu quero de ti perfeita conformidade com a minha vontade. Né? Eu estou querendo que você fique na cama, que você seja vítima, né, para evitar os flagelos sobre as criaturas. Que você seja como a minha pessoa, como eu era, né? Então ele sempre fala de si, e aí ele vai explicar para ela: quero de ti essa perfeita conformidade com a minha vontade, de tal modo você vai se desfazer totalmente na a tua vontade na minha. Então essas coisas que você fala que você quer comungar, vai ter que aceitar que é o meu jeito que você vai comungar, né? Eu te prometo, né? Ele falou no outro vídeo que eu nunca vou deixar você. Realmente, a Eucaristia vai vir para ela até o último dia da vida dela. É a presença dele, então nunca vai deixar ela e ele fica dentro dela. Ele fala que sempre está dentro dela. Então ele nunca deixou ela, como não deixa a igreja também, que está, né? Eu ficarei contigo até o fim dos tempos. Então a igreja tem Jesus constantemente. Então a gente tem que entender a forma como Jesus fica, né? Ele fica através dos seus sinais, né? Da Eucaristia, o sacramento, através da sua palavra. Então, ele está na igreja como ele fez a promessa. Eis que estarei convosco até os últimos tempos, até o fim do final do final do final, aqui na terra. Prometeu. Então, ele nunca nos deixou, nunca deixou a igreja, está sempre aqui, através da sua palavra, do seu sinal, que é o sacramento. Então, beleza. Então, você vai desfazer tua vontade na vontade de Deus, né? Que é o que ela vai fazer. Desapego absoluto de todas as coisas. Então, ela tem que desapegar da Eucaristia. Desapegar de ter que ir lá na igreja comungar. Desapegar de ir lá participar da missa. Desapegar, né? De ter que ir numa festinha de aniversário da família, né? Que vai ser em outro lugar. Desapegar de ir pra roça, onde ela ia antes, né? Não tem mais jeito, vai ter que ficar na casa dela. Na cama, disponível para Jesus. Então, desapego absoluto de pessoas, de coisas, de tudo que é terra. Então, o que estiver acontecendo fora ali, ela não tem mais interesse, né? Quero que seja tudo como esterco e podridão, de dar horror só de olhar. Então, é muito sério. E aí você fala assim, mas como que eu vou viver assim? Eu vou achar que meu filho é horror, esterco e podridão, né? De olhar? Meu Deus, como que eu vou desapegar das coisas que tudo que é terreno, meu filho é terreno, é? Não, seu filho não é terreno. Seu filho, seu marido não é terreno. São criaturas de Deus, são filhos de Deus. Então, as pessoas não são tidas por você como esterco e podridão, só de dar horror, de olhar. Não. As pessoas não são. As coisas da terra, as outras demais coisas que as pessoas de repente fazem por exemplo, se elas estão bebendo lá uma cervejinha. E elas chamam você para ir lá beber a cervejinha. Então, a cervejinha é para você olhar como esterco e podridão. E aí, mesmo que elas estejam lá, você não vai, né? Então, assim, são coisas que você costumava fazer, que você amava fazer, que você vai desligar-se dessas coisas. Então, as coisas, né? E então você tem que ter desapego. Se você for convidada a uma festa de aniversário, que o seu marido, né, numa obediência ali por ordem, você tem que ir, comparecer, você vai, mas você não vai estar ali com uma presença muito assim, eu amo estar aqui, como é lindo, eu amo estar aqui nesse aniversário, como é delicioso comer essa comida, ouvir essa música, dançar na música. Não, você não tem gosto nenhum, você vai porque é uma ordem, né? Que está exposta a você de ter que ir numa festa de aniversário e você vai lá, né, por causa da vontade de Deus. Porque Deus está permitindo que você esteja numa família, esteja num ambiente de pessoas que convivem com você, que é ordenado você ir nesta festa, né? Tem uma coisa ali pura de Deus, que você vai ser um canal divino para aquela pessoa, né, para aquela família. Você é uma boa influência. Você foi convidado como uma boa influência também, né, ou parte da vida daquela pessoa. E você, por acaso, por causa de Deus, é tudo por causa de Deus. Você vai fazer sacrifícios, né? Porque vontade de você ficar em casa e ler no livro do céu, às vezes você fica tão apaixonado pelo livro do céu que você tá com tanta pressa de ler logo o livro do céu que você quer ficar em casa, não quer ir para lugar nenhum mais. Mas não é assim, né? Viver na divina vontade é ordem.
Então, se tem uma festinha de aniversário que você foi convidado, seu filho foi convidado, que é da família, são pessoas importantes, tidas como uma certa importância e influência que você tem na vida dessas pessoas, você não vai desligar-se, né, do vínculo com ninguém. Mas você vai por espírito de sacrifício, né, por amor a Jesus. E você vai ver que o seu ato é um bem proporcionado àquela pessoa por causa de Deus. É Deus em você, né? Você está indo por Deus, em Deus, para Deus. Não com a intenção de ir lá para se divertir, para né, se distrair, blá, 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 né? Essas coisas naturalmente podem acontecer sem problema nenhum, não é proibido. Você dançar uma música né, com o seu marido ali, todo numa ordem tranquilo. Você comer né, um salgadinho, você comer um churrasco naquele local. Né? Isso vai ser parte do bem que está acontecendo e que Deus está permitindo. E você vai agradecer a Deus por estar naquele ambiente, pois é Deus quem proporcionou esse bem que está acontecendo. Então é um desapego absoluto de todas as coisas, mas desapego mental, sabe? Espiritual. Não é um desapego de realmente assim, nossa, nunca mais vou ao aniversário, porque eu não posso. Nunca mais eu posso ir não sei o que lá. Não é assim, entendeu? Tem ordem para fazer as coisas. Você não vai ser viciada em ir para todo tipo de compromisso. Não, você vai ter escolhas junto com a sua família em união, dentro de uma ordem onde todos estão, né, envolvidos ali para o maior bem daquela situação, para o bem, né? Entendeu? É uma ordem. Então, é muito. Eu queria saber, colocar isso na cabeça de vocês, como que funciona isso, mas pouco a pouco a gente vai, né, vai se orientando. Tanto que tudo que é terreno, quero que seja por ti como esterco, podridão de dar horror só de olhar. Realmente, isso a gente vai começando a ter, né, uma indiferença total pelas coisas da terra. As notícias, né, as guerras que estão acontecendo, ou coisas boas também, a gente tanto faz, tanto fez. Mas só que daí você fala assim, mas as coisas boas eu tenho que agradecer a Deus. Então eu não tenho que ter horror das coisas boas que tá acontecendo humanamente. Olha, é complicado. É complicado, né? Porque assim, tudo é terreno, até coisas boas. É Deus quem está, claro, por trás de tudo que está acontecendo. Todo Deus está permitindo o que está acontecendo. Porém, você não fica nem um pouco assim surpreendida com nada. Nada é surpreendente, nada é extraordinário, assim, nada é tão assim, uau, sabe? Você respeita as coisas dentro de uma ordem, mas você consegue ver com os olhos de Deus, né? O que tem de Deus ali. E o que é de Deus, puro de Deus, você agradece a Deus. Mas as outras demais coisas, por mais boas que sejam, né, você vai saber ver, né, o que do humano está sendo produzido ali. E você vai, né, não vai ter sabor, não vai ter gosto por ver nada humano ali, só o que é de Deus, o que que é vindo de Deus, a inspiração de Deus, né? O que Deus gerou naquela alma. Por exemplo, hoje eu fui numa missa, trabalhar numa missa de manhã, duas missas. E a segunda missa era com o bispo e estava tendo 5 pessoas, 5 leigas consagradas, fazendo a profissão dos votos. E muito legal. Mas eu não senti nenhum assim, nossa, meu Deus, que graça infinita, meu Deus do céu. Não. Eu agradeci a Deus por aquele momento, por aquelas 5 leigas consagradas, entendeu? Agradeci, pedi a Deus que as abençoasse, pedi a Deus para que, agradeci pelo bispo que estava ali, agradeci por todo o momento que estava acontecendo. Mas, assim, para Deus, em direção a Deus, o que é da glória de Deus, o que é Ele que está vendo de bom, o que Ele consegue ver daquilo ali de bom, né? Ofereci, entreguei, né, e tudo mais. Mas assim, eu não fiquei assim, falando, ai, que coisa mais linda, eu queria tanto também ser aquilo. Ai, nossa, como é, eu fico admirada, meu Deus, essas pessoas que fazem. Não tenho, gente, não tenho sensação. Não, não tenho, sabe por quê? Porque eu sei que tem coisa maior do que isso. Que Deus deseja algo muito, uma consagração muito maior dessas pessoas.
que é o dom da divina vontade. Então, assim, então você fica na mente de Deus com o que ele deseja, com o que ele esperava das pessoas. E aí você sabe que aquelas pessoas estão ainda longe, né, de repente, do interesse principal de Deus, que é o dom da divina vontade. Não tem como evitar. Então, aí você fala assim, então você se sente maravilhosa, né? A única ali perfeita e maravilhosa. Eu não consigo evitar de sentir um alívio muito grande e uma felicidade muito grande e um privilégio muito grande de conhecer a divina vontade e estar vivendo a divina vontade. Eu não consigo evitar. Tanto que eu converso com Jesus sobre isso e a sensação que eu tenho de mim, de plenitude no meu coração, de que eu estou né, fazendo a vontade de Deus, de que eu estou dentro da ordem que Ele gostaria, que eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que eu estou fazendo exatamente o que Ele está, né, mais feliz de receber, que é o dom da divina vontade e tal. Eu não tenho como evitar, isso é a verdade. Até ele fala comigo, né, quando eu falo isso para ele, Senhor, a sensação de plenitude, de felicidade, eu não consigo evitar de ter, né, de que eu estou fazendo a sua vontade, né, de que eu estou contigo, né, vendo tudo com os teus olhos, que eu estou vivendo em ti, para maior glória, e que o Senhor está usando os meus atos e tudo mais, está pegando todos os meus atos e ficando feliz com a minha vida. Eu não tenho como evitar de ficar hiper, mega, super feliz com isso. Mas é escondido. Só você que sabe, no meio daquela multidão de pessoas. Você não anda com crachá falando, eu sou a melhor de todas. Não existe isso ali. E você não se sente assim, entre aspas, né? Não se sente assim, uma última bolacha do pacote. Você se sente humilde de saber que você é uma privilegiada de conhecer. E que as demais pessoas que estão aí, né, precisam conhecer. Todas elas são chamadas a conhecer essa vontade divina. E aí você fica junto com Deus, vendo em direção àquelas pessoas, porque você se sente um nada, né? Perto dessa graça, né? Você sente um nada, você sabe que a sensação, por mais que você esteja feliz, você sabe que você é uma só, de uma multidão que Deus deseja, né? Deus não deseja só você, Deus deseja todos na divina vontade. Então é nessa hora que você olha em direção a todas aquelas pessoas e fala: o Senhor quer todos, não importa só eu ter a divina vontade. É bom, eu tô feliz, mas o Senhor quer todos. E você acaba, né, pedindo a Deus. Então você fica, assim, só com Deus. Você fica com o pensamento só em Deus. E o que está acontecendo, por mais santo que seja, é indiferente. Porque não é aquilo que Deus deseja. Não é aquilo que é o mais perfeito que Deus deseja. Então você fica numa situação constante assim. E por isso tudo que é terreno é vazio. Você fica esperando uma expectativa de que essas pessoas saem do terreno também. Que elas saem deste departamento e vão para o céu, vão para a luz, para a divina vontade. Chegam a conhecer isso. Então, para você, a vida é constantemente uma expectativa, uma vida de intenção. De implorar que o reino da divina vontade venha para todos. Né? Então, é constante. Então, enquanto isso, você não tem alegria em olhar para nada. Né? Você não tem uma alegria verdadeira em olhar para nada. Nada, porque todas as pessoas ainda não conhecem a diferença naquele ambiente que você está. Isso porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Então, no caso da Luísa, realmente ela ainda não conhece o dom da divina vontade, não tem a mínima ideia do que virá à frente a ser ensinado a ela, não tem a mínima ideia. Então, ela realmente, ela ainda tem a mesma vida de todos os demais seres humanos, né? Que podem ter coisas que possam prender a atenção dela. Então, por isso, Jesus tem que ser muito, né, direto com ela, por isso que pede claramente que ela tem que se desviar realmente das coisas terrenas. E ela entender que essas coisas vão atrapalhar muito, né, o projeto que ele tem para ela. Então, ele tem que deixar bem frisado isso para que ela realmente faça o processo de, né, desapegar das coisas plenamente e não ter o coração em nada. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Então, é muito importante isso, né? Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm. Então, ela não pode querer e desejar nada das pessoas, atenção das pessoas, objetos que as pessoas possam trazer,
qualquer coisa, ela tem que fugir dessa atenção exagerada das pessoas e do que as pessoas desejam fazer. Ela vai ter que ter um controle ali muito grande para poder, né, viver dessa caridade, aceitando tudo que vem, né, se contentando com o que tem e agradecendo-me a mim e então os seus benfeitores. Então, vai ter que aceitar o que vir, mas ela tem que ter um autodomínio ali, né, para poder não deixar que ninguém fica, né, querendo trazer coisas exageradas para ela, né? Só aquilo que é o básico do básico do básico. Então, aí ela vai ter que aceitar, por exemplo, a missa. É uma graça muito grande, uma riqueza muito grande acontecer a missa no quarto dela. E ela vai ter que aceitar. Foi uma graça de Deus que vai vir por meio de Deus para ela, né? Ele que vai mover os padres para que venham celebrar, né, na casa dela, no quartinho dela ali. Então, uma graça muito grande, uma riqueza muito grande, ter uma missa celebrada especialmente para você comungar na sua casa, no seu quarto. Uau! Então, são graças grandiosas de Deus. Então, ele vai falar: agradece primeiro a mim, porque é eu que vou trazer todas as coisas para você. Assim, aceita o que te é dado, sem pedir nem isso nem aquilo. Então, do jeito que vim, você tem que aceitar, né? Porque poderia ser um estorvo em tua mente e, com santa indiferença, sem pensar se isso te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Então, tudo que trouxerem para ela, ela não tem que ficar com disse-me-disse. Ah, mas você acabou de falar aí que não, ela tem que ficar esperta para não ter, né, para as pessoas não exagerar. Sim, ela vai ter que instruir as pessoas que ela não pode ter nada assim exagerado. Ela vai ter que instruir as pessoas. Mas depois que ela tiver instruído as pessoas aquilo que for necessário que ela tenha, né, o cuidado que ela vai ter, ela vai ser limpa pelas pessoas. Vai ter pessoas que vão cuidar dela. Ela vai ter uma mulher que vai ajudá-la na limpeza do corpo dela, né? Ela vai ficar numa cama, não vai poder sair dali. Então, assim, se fosse hoje, ela usaria fralda, né? Ela usaria fralda, né? Então, assim, precisaria da fralda. Ela não poderia negar a fralda que ela ia receber, né? De benfeitores. Então, ela tem que aceitar o que vai fazer bem para ela ou o que vai fazer mal, né, vindo das pessoas, né, crítica das pessoas, ela vai ter que aceitar, né, tudo que vem de conselhos das pessoas, ela vai ter que aceitar, né, não quer dizer que ela não vai seguir os conselhos, mas ela tem que aceitar tudo que virá, né, das pessoas, os padres vão falar coisas, perguntas, e assim vai. Então, aí, pouco a pouco, a gente vai vendo a vida da Luísa como que vai se encaminhando. Mas, nesse momento, é ainda tempo de virtude, porque ela vai, né, ter que lidar com as pessoas ainda, e ela vai se preocupar com o que as pessoas ainda pensam dela, né? Então ela vai obedecer Jesus nessa realidade de, né, de aceitar tudo que vem das pessoas de bom ou mal. Ela não vai ter aquela coisa assim, no começo assim, Senhor, o que que fala para mim? Como que faz? Ela não vai ter aquela coisa de ir para perguntar para Jesus. Primeiro, ela já sabe que ela tem que aceitar tudo que acontece. Depois, de repente, ela começa a ter alguns questionamentos, né? E aí ela pode até perguntar para Jesus, Senhor, eu devo aceitar tal coisa? A pessoa falou isso comigo, tal. E aí eu aceitei o que a pessoa disse. E aí Jesus vai falar, não, essa pessoa não falou nada errado, nada certo. Você tem que esquecer o que a pessoa disse. Então, vai ter momentos em que pessoas vão vir e que Jesus vai falar para ela que ela não deve dar atenção para certas coisas que são faladas, que ela tem que se acalmar, entendeu? Porque a pobreza e o desapego inclui que você vai ficar com santa indiferença de tudo que as pessoas falar. E a Luísa não vai ter essa santa indiferença. Tem momentos em que ela não vai entender o que é essa santa indiferença. Porque a principal santa indiferença é justamente não ligar para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas acham. Isso é muito importante, né? Só importa o que Deus pensa e o que ele acha. E a Luísa muitas vezes vai chegar em Jesus perturbada pelo que as pessoas disseram para ela, padre, vizinhos, pessoas ali. E ela vai ter momentos de perguntar a Jesus e ele vai esclarecer, porque ela ainda não conhece. Ela ainda não entende o que é viver na vontade divina. Então ela vai ser virtuosa e procurar virtude de, né, de obedecer pessoas, de ir pela cabeça de pessoas, de aceitar a influência do que as pessoas disseram,
de querer fazer aquilo que a pessoa disse. E aí Jesus fala: não, peraí, quem manda em você sou eu, né? É eu que quero certas coisas de você, você não pode ficar dando atenção a ninguém. Então ela vai, pouco a pouco, ter que se desapegar. E isso é muito sério na vida na divina vontade, gente. Eu vivo muito essa santa indiferença em tudo que as pessoas dizem. Até o que o meu marido diz pra mim entra no meu ouvido, sai pelo outro. Eu não me apego ao que ele diz, sabe? Eu não me apego ao que ele diz. Coisas boas ou coisas não tão boas. Eu não me apego. Eu não me apego ao que as pessoas dizem. Hoje elas dizem uma coisa, amanhã pode ser que elas digam outra. Então eu não me prendo a ninguém, porque senão você vai atrapalhar a sua vida com Deus, né? Você não vai ser livre. E aí, quando você fica pegada ao que uma pessoa pensa, ao que uma pessoa disse, e de repente Jesus vai e mostra uma situação X em que você vai ter que respeitar o que aquela pessoa disse, e aí você vai obedecer à pessoa, ou vai esconder da pessoa, alguma coisa você vai fazer por, né, por debaixo do pano, escondido, a vontade de Deus escondida naquela pessoa, e Deus vai ficar magoado com você. Porque às vezes o que ele mais deseja é que você mostre para aquela pessoa o que é certo, o que é o correto, né? E você vai ter medo de chegar nessa pessoa porque ela tem uma opinião, ela tem um jeito de pensar. Então, assim, né? Por exemplo, hoje aconteceu uma coisa que eu posso dar de exemplo. Jesus me ajudou muito hoje nas missas que teve lá, e eu que estava responsável pelo som. O equipamento de som, arrumar os volumes, né? Toda a instalação lá dos instrumentos, como estar todos regulados, né? E tudo mais. E teve muitas coisas ali que Jesus teve que me ajudar a dar uma inteligência muito grande para mim lidar com aquilo, e fez muito milagre. O cara lá queria uma coisa, eu não tinha a mínima ideia de como conseguir aquilo para ele, eu estava sozinha ali, não tinha ninguém a quem consultar. Ele chegou a mandar um e-mail lá, mensagem para uma pessoa que é a responsável do equipamento, mas ele não respondeu naquele momento, antes, na hora que a gente precisava. E eu tive que ter uma coragem muito grande, né, um desapego muito grande, assim, de qualquer coisa, de qualquer tipo de coisa, qualquer sentimento. Tudo, eu tive que morrer totalmente, ser um pleno nada, né, ali. E com a divina vontade a gente consegue desenvolver isso. E aí eu falei pro rapaz, eu falei assim, ó, pode mexer aí, vamos mexer aqui. Você fica livre para mexer no equipamento e ver. E eu sei que o cara, ele é cuidadoso, eu vi que ele não queria estragar o equipamento ali, que sabia que era responsabilidade de estar ali tudo ordenado, né, o som para funcionar perfeitamente, para não tirar nada do eixo. Então eu vi que ele não era uma pessoa louca, né? Ele sabia o que estava fazendo. Então ele falou assim: "Será que é aqui?" Eu falei assim: "Vai, vamos lá, vamos conectar aí o seu cabo para ver se funciona." E ele conectou em um, não deu certo, conectou em outro, deu certo. Beleza. Joia, foi Jesus, gente. Foi Jesus. Eu falei: "Jesus, obrigado, divina vontade, obrigado." Resolveu, imagina, foi assim, né? Tranquilo, né? Deus, meu Deus, não sei nem o que falar de tanta graça, meu pai. Mas só que ele queria baixar o volume e ele não sabia onde baixar o volume daquele coisa. Aí, na hora que o cara respondeu para ele, no meio da missa, é que ele conseguiu abaixar o volume. Ele controlou o volume lá no computador dele lá, porque ele estava transmitindo ao vivo a missa. E aí ele precisava da conexão do áudio no computador dele para transmitir para a internet o som da missa. E era do equipamento ali que ia sair esse som. E ele conseguiu, porém, a gente não sabia aonde abaixar o volume. Então aí o cara respondeu no meio da missa, e aí ele soube abaixar. Mas até então ele estava se virando em outro jeito. Beleza. Menos um problemão, que era o mais problemático, era esse, né? Que a gente não tinha a mínima ideia de como resolver esse problema. Aí, beleza. Aí depois teve outra situação. E eu recebi uma graça de Deus, uma inspiração de Deus para me mexer no equipamento lá, no aplicativo do som, e mudar, porque estava com os nomes do último grupo. O último grupo é muito cheio de graça. E eles pegam e colocam o nome nos canais de um microfone, o nome da pessoa, Ingrid, Fabiola, blá blá blá. É ridículo isso, gente. Pra que fazer isso? E eu não sabia mexer. Eu nunca tinha conseguido descobrir como fazer para tirar o nome, colocar outro nome e tal. E aí eu comecei a fuçar.
Eu falei, eu vou descobrir, porque tá me incomodando esses nomes aqui. E era Jesus que incomodava dentro de mim, que ele não queria aquela realidade ali, né? Porque é tipo uma riqueza aquilo ali, sabe? É uma coisa, eu existo. Então eu vou colocar o meu nome, tipo assim. E não precisa, o equipamento é neutro, é para todas as pessoas, vários grupos usarem na missa. Não precisava ter o nome de ninguém escrito no equipamento. Porém, ninguém entende as coisas de Deus, né? Ninguém entende mesmo, né? Só eu que entendo com Jesus. Eu e Jesus ficamos ali bravos com aquilo e eu fui fuçando e descobri. E eu acabei no meio da outra missa anterior arrumando. Coloquei 1, 2, 3, o número do canal correspondente. Foi um milagre de Deus. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajudou. Aí, quando chegou a missa, né, que era um grupo convidado que veio de outra paróquia, para poder usar os equipamentos, graças a Deus, o cara pegou o meu celular e eu dei para que ele regulasse do jeito dele, né? E eu vi que ele sabia o que estava fazendo e ele começou. Eu peguei, pode pegar meu celular, você usa o sistema aqui, você. E eu fiquei feliz porque estava tudo em ordem, tudo limpinho, não tinha nome de ninguém, tava todos os canais bonitinho e eles se mexeram lá todos, deu tudo certo, a missa deu tudo certinho. E aí, na hora que ele teve uma dúvida, eu ajudei, sabe? Deus me deu a luz para ajudar para ele. E aí dei a luz para ele e conseguiu resolver um problema que estava lá. Então, tudo foi sendo orientado perfeitamente, tudo certinho, foi tudo bem. Porém, né? Porém, eu sou desapegada, né, das pessoas. E eu vi que seria um fiasco se tivesse o nome daquelas pessoas escrito lá e o rapaz estivesse com o meu celular na mão e não sabendo achar qual era o canal, né? Número tal, número tal, número tal. Porque estava escrito o nome de pessoas em vez de estar o número do canal. E precisava estar o número do canal para a gente saber exatamente, porque nos microfones tinham os números escritos, né? Nos cabos estava o número escrito. Então a gente tinha que fazer na hora do som lá, de mudar, aumentar o som no aplicativo, que é tudo digital, precisava saber qual era o microfone 1, qual era o microfone 2, microfone 3, e tava nomes de pessoas em vez de tal número. Então, aí eu cheguei no grupo, depois da missa, que acabou a missa e tudo, deu tudo certo, e eu reclamei, falei assim, ó, vocês não podem deixar o nome no lugar do número, precisa deixar o número, tem que deixar ordenado, certinho, bonitinho. E aí não gostaram do que eu chamei a atenção, né? No meu grupo lá de operadores do som, não gostaram, o cara não gostou. O cara que colocou os nomes, ele falou que é assim que tem que ser. Que eu posso colocar o nome, não tem problema nenhum, é assim que tem que ser, sei lá, e o coordenador defendeu ele. E não aceitou a minha ideia do que eu tava falando. Mas só que ia dar confusão. Ia dar confusão mesmo. Mas eles não aceitaram, né, a ideia. Mas eu fiquei na minha. Mas eu não tenho medo de falar a verdade e de puxar a orelha deles. Não tenho medo de falar. Então, essa é a realidade de você ser desapegada. E fazer o que é certo e fazer a vontade de Deus acima da sua necessidade de parecer linda, maravilhosa e chegar lá e falar: olha, gente, foi lindo, maravilhoso, eu sou o máximo e eu e Jesus fizemos tudo certo, ficou tudo bem. Não, eu não cheguei falando isso. Eu cheguei falando: olha, isso não pode acontecer mais, por favor. Sabe? Então, eu cheguei trazendo a vontade de Deus. É uma situação que quase que deu um fiasco lá se eu não tivesse consertado antecipadamente. Então são coisas que Jesus me mostra para mim, mas que ninguém enxerga. E que eu sou humilhada, né? Deixada no escanteio. Mas você acha que eu tô preocupada? Você é pobre. Você imita Deus na pobreza, Jesus na pobreza. Que é essa pobreza de você não ser considerado, de você não ser defendido, de você não ser, né, visto do jeito certo, só visto como problema e não como solução, né? Ter toda a distorção da mente das pessoas. As pessoas, né, eles ficaram bravos comigo, porque na concepção da mente deles, eles não vê a realidade do que aconteceu. Eles não conseguem entender a realidade do problema que aconteceu naquele exato momento, naquela missa específica. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro. O que eles fazem? Eles só querem aquilo que na mente deles é o ideal que eles gostariam, né? Que é o colocar o nome lá e não um número, né? Então, assim, eles ficam na mente idealizante, utópica deles, e que não né, que não é a verdade da verdade, entendeu? Da realidade. Então, eles saem da realidade do que é mais prático e simples,
né? E querem complicar, colocando o seu idealismo, o seu jeito, né? E fazer o quê? O que eu posso fazer? Esse é o ser humano, a vontade humana doente. E a gente vira vítima dessa situação. As pessoas pisam em você. E você parece uma idiota, né? Você que tá errado. Mas fazer o quê? Eu fiz a minha parte, fui até o fim, defendi Jesus, né? E o interesse de Jesus, de que a vaidade das pessoas não presta para nada. Eu tenho que aparecer e o meu nome tem que estar lá, e importa o ideal que eu quero para mim, da coisa que é mais perfeita aos meus olhos, e eu não tô nem aí com a realidade e com a caridade para com o irmão e com a verdade que está acontecendo no exato momento. O que importa é simplicidade, não tô nem aí com o desejo de Jesus. Eu tô só a fim do meu desejo. Eu, lindo, maravilhoso, aparecendo. Né? E eu quero fazer do meu jeito, como eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser e tal. Então, assim, é o mundo de hoje, é o mundo das pessoas. Então, essas pessoas não são desapegadas, elas não são pobres, né? Têm e não são indiferentes, elas são muito apegadas a si mesmas, aos seus projetos, aos seus desejos, às suas vontades. E você tem que ser desapegado de si, né? Em todas as coisas, em tudo que você for fazer. Eu não recebi um obrigado, eu não recebi um elogio, praticamente. Só assim, na hora ali do grupo só, né? Que eu cheguei neles e falei para eles, olha, que bom que deu tudo certo, blá, blá, blá. E os caras falaram, muito obrigado por você, né? Por toda a sua acolhida, por tudo que você colaborou aí. Só isso. Só o grupo mesmo de canto que me agradeceu. Até o outro cara nem me agradeceu. O outro cara lá, antes, né, da transmissão, nem me agradeceu. O pessoal da Pascom só me chamou atenção, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E foi eu que salvei todo o trabalho, entre aspas. Jesus salvou através de mim muita coisa ali. Vocês não têm ideia, mas, né, muita coisa. Vocês não têm ideia. Deu problema lá nos microfones lá do padre. E aí foi eu que falei para eles que tinha que pegar um microfone sem fio de outro lugar, trazer. E aí eles foram buscar o microfone sem fio. E daí eu falei para eles que eles podiam instalar lá na mesa. Instalaram na mesa e eu que, né, consegui desenvolver lá e ajudar, né, a fazer. E ninguém vê nada. Você acha que alguém enxerga o ser humano que vive na divina vontade? Não. Você que vive na vontade divina, você faz por amor a Jesus, e só Jesus que vê. Ninguém mais vê. E se alguém viu, é uma graça de Deus, que é aquele grupo, porque eu falei para eles, olha, que bom que deu certo, eu tô indo embora, né? Então Deus abençoe vocês, foi uma missa maravilhosa, e eles acabaram falando que não tinha como evitar de falar, né? Que obrigado para mim naquele momento, mas só isso. Mas fora isso, as outras pessoas eu fui invisível, né? Totalmente invisível. E eu fico feliz por isso, porque daí a minha felicidade é a glória de Deus que foi alcançada, né? Alcançada em mim com os atos que eu fiz na vontade de Deus, aceitando tudo o que aconteceu e correspondendo da melhor forma possível, né? Por amor a Jesus, fazendo sacrifício por amor a Jesus. Fiquei naquela igreja hoje das 8 até meio-dia e meia. Das 8 ao meio-dia e meia. Para poder dar conta de tudo, para que tudo desse certo e corresse tudo bem. Só eu que, né? E junto com, claro, com outras pessoas, o guarda da igreja, né? O sacristão que trabalha e ganha dinheiro lá, né? Os funcionários, né? Mas a parte assim, né? As duas missas, cada hora tinha uma pessoa naquelas missas. Então, as pessoas da missa das 9 foi embora e veio a da missa das 11. E eu fiquei ali. E ninguém, você acha que alguém, ai, que lindo, você ficou nas duas missas, como você é dedicado. Não, ninguém nem enxergou que eu existo. Ninguém nem me enxergou, né? E você acha que eu tô preocupada com isso? Eu fui por amor a Jesus. E só Jesus importa. Então, o filho da divina vontade não fica magoado com o seu trabalho gratuito que faz por amor a Deus na igreja e que ainda recebe uns. Eu ainda recebi peteleco no grupo, que eu reclamei no meu grupo. O pessoal do meu grupo não souberam agradecer, reconhecer direito, sabe? Só porque eu reclamei lá, ainda levei na cabeça. Né? O pessoal da Pascom, que eu ajudei, ainda levei na cabeça. Precisa ver. Então, assim, várias situações ainda posso levar mais na cabeça ainda, porque as pessoas não conseguem ver o esforço das outras pessoas, elas não se colocam no seu lugar. Elas só olham para os defeitos, né? Para aquilo que não foi perfeito, né? E olhe lá, ou quase não foi perfeito, né? O profissional que deveria ter lá. Ainda me falaram assim, você não deveria ter dado que eu acabei narrando, que eu tinha dado o aplicativo no meu celular pro rapaz mexer no som, ainda me chamaram a atenção por isso ainda.
que era eu que tinha que fazer o som todo, que eu que tinha que fazer tudo lá. E o cara não devia ter posto a mão no nosso aplicativo, blá, 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 ainda ouvi isso ainda. Sendo que eu sou desapegada. Sou desapegada de ter, é meu celular, é o meu equipamento, é a minha paróquia. Eu não sou desapegada. Eu falei pro cara, fique à vontade. Ele fez uns bagunça lá, teve umas horas lá que deu umas microfonias de explodir o ouvido das pessoas. E eu vi, não fiquei chateada com aquilo. Eu falei, faz parte da vida, meu filho. Você, né? Você tá tentando arrumar aí, tá aprendendo a mexer aí, alguma coisa que você tá descobrindo aí. Faz parte. Eu falei pra ele, não tem como fugir disso, não. Se o padre ficar bravo, o problema é dele, né? E acontece. E aí eu expliquei pra ele por que acontecia. É por causa do ganho, você tem que tirar esse negócio do ganho. E ele tinha colocado no máximo lá. Eu falei, nossa senhora, tira isso aí. E eu nem sei mexer, nem sabia mexer como para diminuir. Ele que mexeu lá. Eu falei assim, tira o ganho, que é o ganho que faz a microfonia. Aí ele arrumou e deu tudo certo. E todas essas dicas foram Deus em mim falando. Porque eu não sou especialista naquilo ali. Mas Deus estava em mim orientando e deu tudo certo no fim. Deu tudo certo conforme a vontade de Deus. Claro. E aí você não pode existir. Você não pode pensar, ai meu Deus, eu sou maravilhosa. Não sei o que lá. Jesus pode falar para você, Aline, você foi muito bem, parabéns, você viveu na vontade divina direitinho, você fez a minha vontade, você correspondeu com. Jesus até pode falar, né? Você e Jesus podem viver isso, essa felicidade juntos, né? Não tem problema nenhum, entre você e Jesus tá tudo bem, essa felicidade, essa pureza de caminho junto, mas sempre você vai olhar para Jesus e falar, o Senhor tá feliz? O Senhor ficou feliz hoje? Foi o Senhor que ganhou tudo que eu fiz. Foi pro Senhor, o Senhor ficou feliz? Porque só importa isso para mim. O resto, o que adianta eu fazer qualquer coisa se o Senhor não estiver feliz? Se eu tiver feito qualquer coisa com a minha vontade, com o meu jeito de pensar, pra quê? Né? Então, você tem que ficar com intenção de agradar somente a Deus. E é Ele quem tem que receber toda a glória. Não é pessoas, não é ninguém, tá? E todas as pessoas consigam seus objetivos ali dentro da liberdade delas, claro, porque você não vai ofender a liberdade de ninguém naquele ambiente. Que seja a vontade de Deus alcançada, que o ofício seu seja realizado para Deus e para a própria glória dele. Se você for ganhar alguma recompensa, vai vir só do coração de Jesus. Se esconde lá, fica lá com ele, né? No coração de Jesus e mais nada. E seja santa indiferença em todos os momentos. Então é isso que Deus espera de nós. E assim a gente vai caminhando, caminhando, caminhando. Então eu dei esse exemplo para você entender que essa pobreza é justamente não ficar, né, esperando nada das pessoas, mas seja verdadeira e desabafe as coisas que acontecem. Quando eu desabafo tudo que acontece, né, comigo. E esse desabafo faz com que eu limpe, sabe? Parece que é um diário assim que a gente conta e a gente limpa qualquer sentimento que possa ter de resíduo humano dentro de nós, porque a gente falou a verdade. E alguém sabe essa verdade. Essa verdade foi dita ao céu. Foi jogada como luz para a terra. E aí fica muito bonito, né? O que você pode dar de louvor a Deus pela verdade do que aconteceu e que foi tudo Ele. Ele em você. Ele em você. Né? A graça que Ele fez através de você, que os outros não vê, mas que você tem que contar para aqueles que estão na divina vontade. Para que essas pessoas vão viver a mesma coisa. Então, por que eu conto a minha vida prática para vocês na divina vontade? Não com a intenção de vocês ficarem lindos comigo, me acharem perfeita, maravilhosa e me agradecer por eu... Não, não, nada a ver. Eu não sou ninguém, pode ficar em paz. Eu falo porque eu preciso que vocês vivam isso. O meu interesse e o interesse de Jesus é que vocês sejam também desapegados das pessoas, para que vocês se esforcem para fazer o amor de Deus acontecer. No trabalho de sacrifício que você se dedica onde for chamado a trabalhar e sem precisar de nada. Fazer o perfeito que você puder fazer, né? O melhor que você puder fazer pelas pessoas, se doar plenamente, mas por amor a Jesus e esperar só dele a recompensa. Só dele o olhar. Tá? Mas você tá falando pra gente, a gente tá olhando pra você, a gente tá vendo o que você tá falando. Sim, mas eu estou falando com o interesse de
você viver isso também. Esse é o principal objetivo. Eu não quero mais nada, né? Eu não quero mais nada. Amém? E aí isso vai se tornar luz. Isso vai se tornar luz porque é a palavra de Deus colocada em prática. Santa indiferença, desapego, pobreza, blá, blá, blá e tudo mais. Amém? É isso. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Deus abençoe. Até mais.